Estamos de volta com o programa Alma Querida. Doutora Adão, vamos dar prosseguimento ao nosso primeiro e-mail? Ela continua da seguinte forma. Gostaríamos, se possível, de algum aconselhamento que puder nos oferecer. Minha família tem raízes hipônicas, onde nossa educação sempre se baseou no respeito à sociedade em que vivemos e à família a qual pertencemos, tendo a consciência que cada um é somente uma parte do tudo. Penso que talvez, por nos mantermos em postura de não retaliar as provocações e tentarmos dar a outra face, se faz ainda mais a ira em nossos agressores. Agradeço pela atenção dada, Deus o abençoe sempre com muita paz e luz. Sei. Olha, é muito importante uma coisa, se você quer fazer amigos, é tomar a iniciativa. Ah, mas acontece, sabe qual é a principal alegação que as pessoas fazem nessa história de amigos? É que não, tem que ser natural. Olha, é ilusão, viu? Não tem que ser natural. Se você vai esperar a espontaneidade, como é que vai acontecer? Você tem que criar a espontaneidade. E sabe o que cria a espontaneidade? A experiência, o exercício. A doação também. Mas eu vou fazer sem sentir, você vai fazer porque é certo. É certo. Porque é certo. Agora você diz, eu perdoo 70 vezes 7, mas que vá para o raio que parta. Vai para longe. Não. Se vem na rua, eu mudo de calçada. Fica perto. Mas como é que eu vou fazer isso? Então eu sempre cito a parábola dos dois filhos, tá? Que Jesus conta a parábola dos dois filhos, né? Que o pai manda um filho para a roça e o filho fala, eu não vou não. Lá é chato, o sol está quente, tem espinho, carrapicho, carrapato, tem cobra. Não vou, não. Depois pensou e foi. E trabalhou direitinho, fez o que ele tinha que fazer e que o pai havia mandado. Apesar dos espinhos, apesar do sol, apesar do desconforto do trabalho. E o pai fala para o segundo filho, filho, vai para a roça da família. Vou sim, paizinho. Vira as costas, mas vou, hein? Lá é chato, tal, etc. Não vou, não. Fez de conta. Então Jesus pergunta, quem vos parece fez a vontade do Pai? Aquele que foi para a roça e fez o trabalho. Então eu digo, olha, você tem o direito de espernear, de achar o sol quente, de reclamar do espinho, do carrapicho, do carrapato, da urtiga, das cobras, mas faça o que tem que ser feito. Olha, esperneie, mas faça o que tem que ser feito. E Deus quer que você... Quando diz lá, ama o teu próximo como a ti mesmo, quer que você faça um esforço, porque não é espontâneo. É um aprendizado que... Imagine se fosse espontâneo, nós não precisaríamos estar encarnados aqui. Claro. Nós estamos encarnados exatamente para sofrermos a oposição às nossas tendências e mudarmos esta tendência. Jesus diz assim, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Os apóstolos... No início da igreja, nossa, eles eram perseguidos e eles faziam aquilo que tinha que ser feito. Apanhavam, eram presos, chicoteados e voltavam para a casa do caminho cantando louvores, porque se lembravam que Jesus havia dito, bem-aventurados sereis quando por amor do meu nome fordes perseguidos, presos, chicoteados, né? Quando sofrer pelo amor do meu nome. Então, isso de você fazer amigos... Você tem que, em primeiro lugar, ter um amigo, tá? É Deus. Então, é para Deus que você vai trabalhar, sempre. É um perigo muito grande. Eu, por exemplo, faço palestras. Sabem vocês, eu tenho medo. Porque quando eu faço palestras, as pessoas aplaudem, às vezes aplaudem de pé, e eu estou sempre fazendo assim. É para ele. É para ele, porque a coisa perigosa a gente ficar dependente do aplauso do mundo. Reconhecimento. Muito perigoso. Então, que Deus me ajude a não entrar em vaidade, não entrar em orgulho, a trabalhar para Ele. É sempre isso que nós vamos fazer. Às vezes alguém vem e fala, você poderia ter feito assim, ter feito assim, ter feito... Tá bom, a gente vai pensar, ver se da próxima vez... Não vai retaliar. É bom, ela fala aí, retaliação. Né? Não vai retaliar. Retaliar é você fazer uma oposição violenta ao outro. O exercício do amor, né? Harmoniza-te. Jesus diz assim, olha, reconcilia-te, harmoniza-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Tá? Não joga ninguém fora.
Pelo contrário. Senão vai voltar na família. Exato, vai voltar para a família. Cai no útero. Cai no útero. É importante nós sabermos vivenciar o amor ao próximo como a si mesmo. Muito bem, doutor. Vamos prosseguir no nosso segundo e-mail. É de uma alma querida feminina. E ele realmente tem um tema que muitos também sofrem esse tipo de problema e vai ser interessante para muitas almas. O tema é perseguição de vizinhos, vingança ou intolerância? Estimado doutor Adão, o senhor... Deixa eu só fazer mais uma Não, só esse tema já dá uma palestra. Mais um lapsus linguae seu, quer dizer, mais um ato falho? Tema perseguição de vizinhos. Não, sabe qual foi o seu ato falho? Vingança ou intolerância? Não, que você falou assim, é um e-mail que se trata de uma alma feminina. Alma feminina. E ele fala isto. E ele, o e-mail, fala isso. Ele o e-mail, mas então ficou ele ela, né? Fala isso. A alma feminina. Alma feminina. A alma feminina, ele fala isso. Ele então, meio... aí vem perseguição, vingança, hostilidade e tal, etc. Nós vamos verificar como é que alguma encarnação de homem dela, sim, tá entendendo? Dessa alma pode ter acontecido, feminina, né? Alguma encarnação masculina vem, que muito provavelmente ela é um tanto quanto assertiva como, com alma meio que masculinizada. Homens do passado, entendeu? Ela começa assim, doutor. O Senhor é uma grande fonte de luz. Sou muito grata pelo aprendizado que nos proporciona. O Senhor é uma grande fonte de luz. Muito bem. Por favor, poderia comentar algo sobre vingança e tolerância? Pois, ao que me parece, esses são os termos que poderiam descrever... Espera um pouquinho, aí está escrito tolerância ou intolerância? Vingança e tolerância. Sim. Pois, ao que me parece, esses são os termos que poderiam descrever o momento pelo qual eu e minha família estamos passando. Há um ano, desenrola-se a seguinte situação. Estávamos reformando nossa casa, recém-adquirida, quando caímos em 2 erros. Exageramos no barulho da obra e não tínhamos providenciado a licença para a reforma. Olha que interessante, né? Caímos em 2 erros. Como é que ela sabe que foram erros? Se não tivesse acontecido o que provavelmente ela vai descrever, ela não saberia que isso era erro. É sempre assim. Muito bom, exatamente. A gente aprende. Com os erros mesmo. Aprende com os acontecimentos. Que no final das contas não são errados, são apenas, eu falo... Aprendizado. São artifícios pedagógicos do colégio superior. Lindo, lindo. Nos desculpamos, ela disse, nos desculpamos com os vizinhos quando vieram as reclamações e pagamos por tais erros. Desde então, não há mais paz. Um certo casal de vizinhos nos persegue com denúncias vazias no Ministério Público e junto à subprefeitura, fazendo ligações telefônicas diárias para os fiscais de obras, espalhando ameaças e calúnias a nosso respeito. Olha, eu vou dizer uma coisa. Alma querida, olha, dá graças a Deus por isso, tá? Que o vizinho está do outro lado do muro, do outro lado da cerca. E ele está fazendo isto e está querendo chamar a sua atenção, sempre. Eu vou repetir aqui uma história que eu já contei uma vez, em que eu estava no meu escritório e estava sentindo um ataque muito grande. Eu vinha de uma reunião numa instituição que nós fundamos e dirigimos, que cuida de dependentes químicos. E o ataque é muito grande para quem vive nessa área, né? Muito grande o ataque das trevas. E nós, depois da reunião, estávamos no nosso consultório, já era noite, e nós íamos dormir no consultório naquela noite, né? E estávamos um ataque muito grande. E rezávamos, e aquilo não passava. Aí nós fomos dormir e o ataque continuou. Aí, de repente, nós pedimos, meu Deus, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo a coisa certa. Por que é que estamos sendo atacados desse jeito? O que está acontecendo? Eu sei que os mentores estão aqui. Por que é que eu não posso ser ajudado? Aí me fizeram ver, Dora, meus queridos telespectadores e ouvintes, me fizeram ver as entidades que estavam à minha volta, muito feias. Olha, monstro de filme de terror é galã perto delas, tá? Meu Deus. De tão horrorosas que elas eram, querendo... É como se eu estivesse dentro de um poço Apache, não era nem corredor Apache, e quisesse me destruir. Aquelas entidades horrorosas. E eu levei aquele susto e imediatamente a minha visão foi desviada, quer dizer, o plano espiritual superior estava ali me ensinando. Foi desviada
para luzinhas, eu me emociono com isso, luzinhas que existiam no interior de cada uma daquelas entidades. Olha que lindo. Luzinhas, como se fosse um pequeno LED. Até eles têm as luzes. Né? Porque é luz, todo mundo Luz, é todo filho mundo de tem Deus, luz. todo mundo é imagem e semelhança de Deus, todo mundo é luz. Tá? E a luz se fez carne e habitou entre nós. Todos eles são luz. E aquelas luzinhas falavam comigo. É como se as luzinhas de uma só voz falassem. Olha, somos nós que os trazemos até vocês. Olha só. Porque nós precisamos de luz. E aonde é que vamos conseguir luz? Com quem não tem? Você viu só? Com quem não pode dar? Vocês têm a luz. Então ajudem-nos. Olha só. Então, todos aqueles... Eu falei, nossa! Você viu? E o plano espiritual estava por trás, né? Dando... Porque na minha cabeça começaram como que fazer um verdadeiro áudio, né? Como se fizesse com que eu ficasse ouvindo e repetindo, tá entendendo? Jesus falando. Perdoa 70 vezes 7, ofereça o outro lado da face, ande uma segunda milha, dê a camisa para quem te pede a calúnia, não resista o mal, mas vença o mal com o bem, que brilhe a vossa luz. Quer dizer, tudo estava ali, naquele momento em que nós estamos sendo atacados. Então, sempre que alguém te ataca, sempre que vem o inimigo, é a luz nele, ele está pedindo ajuda. Exatamente. Tá pedindo Percebe? ajuda. Essa é a linguagem. Eu falei, olha, não resisto o mal, mas venço o mal com o bem. Olha, eles vêm pedir luz. É a maneira, quando alguém chega e xinga você e faz tudo isso, está querendo chamar a atenção de Deus que está em você. Aquela pessoa está acreditando no nível muito profundo que você é capaz de dar a resposta adequada. Ele precisa da sua luz. E a resposta é exatamente como você disse, ele precisa da sua luz para isso. Então, os seus vizinhos, com tudo isto, eles estão te ensinando a você obedecer às posturas municipais, a você respeitar o silêncio, não fazer isso, mas, acima de tudo, eles estão pedindo assim, dá para você olhar para nós? Dá para olhar para mim? Senhor, olha para mim. Né? É assim, é Deus em você que eles querem que olhe para Deus neles. Exatamente. E parece que a situação dela é meio complicadinha mesmo. Sem ainda termos mudado para essa casa em razão de estar vazia, arremessam lixo na garagem e objetos que fazem referência à magia negra, bonecos espetados com agulhas, velas, etc. Sempre limpamos tudo, até a sarjeta onde esse casal arrasta todas as fezes do seu cachorro. E nos dias seguintes, é mais sujeira. Há alguns dias... Olha, deixa eu só interromper. Tá, okay. Olha só que coisa que está acontecendo. É um desafio muito grande, realmente é um desafio muito grande. Mas se você, todos os dias, fizer isso que você está falando, sem entrar na faixa, é importante isto. Exatamente. Sem entrar na faixa. Por exemplo, você encontra um objeto que denota, por exemplo, magia negra, uma feitiçaria. É muito perigoso você se transformar numa feiticeira. Como é que você vai se transformar numa feiticeira? Ah, desgraçada, está querendo me atacar, está querendo me destruir. Ai, como é que pode ser tão ruim desse jeito? Você já está fazendo um juízo. Entrou numa vibração negativa. Sintonizou. O medo tem uma imagem mental por trás. E aquilo que você pensa, você atrai. Então, quando você vê... Nossa, na minha vida é cheio dessas coisas. Então, se aparece um negócio desse, bonequinho, tal, etc., eu pego e já transformo no anjinho, o bonequinho. Muito bem. E faço o anjinho ficar emitindo vibrações de luz para as pessoas que fizeram aquilo. Transmuta aquela energia. Transmuta. E se você tem que ir lá, que ser a sarjeta que está assim, limpe a sarjeta rezando e fazendo o seguinte. Eu já ensinei isso de tal maneira que um dia um ouvinte me telefonou dizendo, eu estou aqui em São Bernardo do Campo, arrumando a cozinha, lavando os pratos e limpando o perispírito. Olha! Então, eu falo assim, olha, sempre que você for fazer uma limpeza, pense numa limpeza maior. A sua casa pode ser o mundo, você pode imaginar que você está limpando o mundo. É uma vibração que você está trazendo boa para você. Você pode imaginar que você está limpando a sua família, está limpando a sua vida, está limpando o mundo. Como diz Paulo de Tarso, tudo quanto fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor, dando graças por Jesus, nosso Salvador. Então, limpe a sarjeta, minha querida, mas faça como se fosse para Deus. Ótima dica. Você fazendo isso, você não vai ficar
Né? Agora, se você limpa a sarjeta, desgraçada de vizinha, com raiva. Com não sei o quê, olha, você vai estar lançando hormônios negativos na sua corrente sanguínea e você vai estar criando condições para a eclosão de doenças em você. Percebe? Então, tudo quanto fizer de fazer como se fosse para o Senhor. E agradeça, porque você fazendo isso, quando você se tornar filha daquela vizinha, ou quando ela se tornar sua filha noutra encarnação, vocês vão ter uma convivência melhor. Doutora, ela continua. Há alguns dias grudaram fezes na nossa porta de entrada. E em uma vizinha que também sofre um processo movido por esse mesmo casal, referente à sua reforma. Espera aí. Limpe a porta daquela maneira. Você está limpando a vida sua, a vida deles, limpando o passado, tá? Isso. Constrói, cada vez que você estiver limpando a porta bonitinha, imagine aquela porta bonita como sendo o seu futuro. Muito bem. Evitamos encontrá-los de toda forma, mas quando percebem que estamos em casa, começam a gritar ofensas. Há algumas semanas, enquanto arrumávamos nossa calçada, chamaram uma viatura policial, alegando que estávamos incomodando e ameaçaram abrir um processo contra nós por danos morais, pois afirmam não terem assistido a novela durante a época da reforma, por causa do barulho. Imagine, né? Em primeiro lugar, esse processo seria considerado improcedente do ponto de vista jurídico, isso não tem cabimento, está entendendo? A lei não sustenta para você, se você quer assistir a novela, pode até assistir em outro lugar, não é isso que teria impedido. A outra coisa também é que sempre que acontecer isto, haja de maneira diferente. Como disse o plano espiritual, como disse Jesus, e o plano espiritual repetiu para mim naquele episódio dessas entidades que estavam com as luzinhas pedindo ajuda, né? E não resista o mal, mas vença o mal com o bem. Quando eles começarem a gritar ofensas, comece a cantar uma música bonita, gostosa na sua casa. Exatamente. Tá? Eu tive um episódio desse, né? Que aconteceu, uma pessoa começou a fazer isso, sabia que estava fazendo comigo, né? Aí eu comecei a cantar, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Muito bonita essa música. Segura, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Doutora Adão, essa música está linda. Vamos ver se a gente conclui. Ela continua. Novamente nos desculpamos diante dos policiais no meio da rua. Sei que isso é muito corriqueiro, um desentendimento entre vizinhos, mas creio que tais atitudes abusivas, tendo em vista um ressarcimento monetário, remete a uma forma de vingança por se sentirem lesados. Eu e meus pais idosos estamos tentando nos defender, inclusive procurando uma assistência jurídica. Mas como as leis dos homens parecem favorecer aqueles que sabem manipulá-las, sendo esse casal de advogados, ela informa que o casal de advogados, estamos muito abalados por tais agressões e falta de segurança. Continuamos em preces e vibrações, refletindo sobre tudo, pois sabemos que estamos colhendo nossa semeadura. Nesses casos, sofro muito. Ou seja, doutor, a pergunta termina, o que ela deve fazer nesses casos? Bem, eu não tenho muito tempo para te ensinar, tá? Mas eu te pediria que você ouvisse o programa Aldeia Felicidade da quinta-feira, o Limiar da Nova Era. Limiar da Nova Era. De quinta-feira. Né? Se você ouvir o Limiar da Nova Era, você vai ter lá uma orientação para como é que se fala com alguém que não quer ouvir. Tá? Ok, doutor, pelo que nós estamos percebendo, já chegou no final. O senhor vai ter que responder talvez no próximo programa ou ela assistir e ver o Limiar. Vamos nos despedir? Que Deus abençoe a todos, paz e luz no seu coração e até o próximo programa, se Deus quiser. Nós agradecemos o carinho da sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser.